E aí, a galerinha do segundo ano, trago aqui mais uma aulinha para vocês. Agora nós vamos falar de termoquímica, um assunto aí diferente que nós não tínhamos estudado ainda, certo? E a termoquímica, o que vem a ser a termoquímica? Qual a definição de termoquímica? Termoquímica é o ramo da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas, ok? Gente, na termoquímica, você tem dois tipos de reações químicas, tá certo? Que está o calor envolvido. As reações químicas exotérmica e endotérmica, que nós chamamos de processo exotérmico e processo endotérmico. Processos exotérmicos e processo endotérmico, ok? O que vem a ser os processos exotérmicos? São aqueles em que ocorre liberação de calor. Então é assim, pessoal, as reações químicas elas ocorrem na natureza, certo? E com relação ao calor envolvido, ou vai liberar calor ou vai absorver calor, certo? Quando a reação química libera calor, nós temos ali o processo exotérmico. Então não esqueça, exo que libera calor, exo para fora. Então não esqueça que a reação química que libera calor, ela é chamada de reação exotérmica. Então nós chamamos também às vezes de processo exotérmico, né? Um exemplo clássico dos processos exotérmicos é a queima do gás de cozinha, que há liberação de calor. Lógico, por isso que os alimentos são cozinhados, a água é fervida, por conta da liberação do calor na queima, na combustão do gás de cozinha, tá certo? Agora o processo endotérmico, ou reações endotérmicas, são aqueles em que ocorre a absorção de calor, tá certo? Você mistura duas substâncias, e aí de repente na mistura ocorre uma reação química que absorve calor. Aí é o processo endotérmico. Um exemplo clássico disso aqui é a fotossíntese, né? A fotossíntese ela ocorre porque a planta, né, absorve calor do sol, ok? E eu trago aqui mais dois exemplos aqui de processo endotérmico, desculpa. Que é, por exemplo, por que a roupa ela seca, né? Você põe a roupa molhada no varal e com o tempo você vai perceber que ela está sem a água, sequinha. Por que isso ocorre? Porque a roupa ela absorve o calor, tá certo? Na verdade, a água que está na roupa absorve o calor e evapora. Por isso que a roupa fica sequinha. Outro exemplo que eu coloco aqui é do derretimento do gelo. O gelo, gente, ele está a uma temperatura bem baixa, né? Aí em torno de 0 graus Celsius. Aí ele absorve calor e derrete, tá certo? Aí são exemplos de processo endotérmico, ok? Não esqueça, endo para dentro, endo, ou seja, que absorve calor. Olha, agora, com relação ao estado físico e o calor envolvido. Gente, é o seguinte, nós temos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Na hora que você está com o estado sólido e a substância que está no estado sólido passa para o estado líquido, isso ocorre porque a substância absorve calor. Então isso é um processo endotérmico. Do sólido para o líquido, que é chamado de fusão, é um processo endotérmico, certo? E essa transformação só ocorre porque a substância absorveu calor. Se você tem um líquido e esse líquido passa para o estado de vapor, e aí você tem aí a vaporização, a água só vai para o estado de vapor porque absorve calor. E aí é um processo endotérmico. E de uma forma direta seria assim, ó, do sólido, a transformação do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor é um processo endotérmico. Para que ocorra essa transformação, absorve calor, certo? Agora você imagina o contrário, do vapor se transformando em um líquido, do líquido se transformando em um sólido, processo exotérmico. E essa transformação só ocorre quando as substâncias liberam calor, tá certo? Por exemplo, o líquido que ele transforma, vamos pegar a água, por exemplo, a água no estado líquido, ela vai formar gelo quando ela libera calor, ok? Então é isso, gente. Sólido, líquido e gasoso, processo endotérmico, só ocorre quando absorve calor. Vapor, no caso gasoso,
ou vapor líquido e sólido, vapor líquido e sólido, só ocorre pelo processo exotérmico, que libera calor, ok? Eu tenho uma atividadezinha aqui para nós treinarmos o que nós acabamos de estudar. Olha, em uma cozinha estão acontecendo os seguintes processos. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Então, como eu citei lá anteriormente no exemplo, o gás queimando, ele vai liberar calor, é um processo exotérmico. 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. A água ela está fervendo porque ela absorve calor, absorveu o calor do gás queimado, tá certo? E aí é um processo endotérmico. E aí se você, com relação a esse processo, pode se afirmar que 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Você marcaria o item B e sairia muito alegre com isso. Agora nós vamos ver os processos endotérmico e exotérmico mostrados em gráficos, né? Como está em gráficos. Como é que a gente pode representar esses processos em gráfico? Olha, você tem aqui o gráfico de entalpia, que, gente, entalpia é calor envolvido na reação, entalpia em função do caminho da reação. Você observa que, olha, a entalpia do reagente, que está aqui, reagente, está abaixo, é uma entalpia baixa. E a entalpia do produto, você percebe que está acima, ela é uma entalpia maior, porque observe o gráfico, aqui o reagente e aqui o produto. Então, sempre que você tiver a entalpia do reagente abaixo e a entalpia do produto acima, ali é um processo endotérmico que está absorvendo calor, ok? E nas equações químicas, gente, você vai ter, olha, reagente mais calor formando produto. Isso é um exemplo de uma equação química no processo endotérmico, tá certo? Ou então, gente, quando essa variação de calor aqui, a variação de calor, variação de entalpia for maior que zero, processo endotérmico, tá bom? E aí eu coloquei aqui, olha, um reagente A mais calor formando o produto B, isso é um processo endotérmico. Então lembre-se que quando o calor estiver aqui do lado do reagente e aqui tem um maisinho aqui, então aqui é um processo endotérmico. No processo exotérmico você pode imaginar tudo contrário ao endotérmico. Olha, aqui a entalpia do reagente está acima e o do produto está abaixo. Então aqui está ocorrendo o quê? Uma liberação de calor. Se é liberação de calor, processo exotérmico. Tá aqui, olha, em termos de equação química seria representado da seguinte maneira: reagente formando produto mais calor. Esse calor é o calor liberado da reação química. Aqui. Então, gente, com relação à variação de entalpia, se o ΔH da reação for menor do que zero, nós temos processo endotérmico. Tá certo? Aí eu tenho aqui o reagente formando produto B mais calor. Processo exotérmico. Recapitulando um pouco aqui, olha. Se o ΔH for maior que zero, processo endotérmico. Se o ΔH for menor que zero, processo exotérmico, que libera calor. Tá certo? Vamos aqui para uma atividadezinha, olha. Atividade. A equação abaixo representa a transformação de óxido de ferro 3 em ferro metálico. Aqui está o óxido de ferro 3 mais carbono mais 491,5 kJ, formando ferro metálico mais monóxido de carbono. Tá certo? Observando a equação, responda a pergunta a seguir, justificando sua resposta. Item A. A equação acima é uma reação exotérmica? Aí você tem que, só para recordar, você tem o reagente mais calor formando o produto. É o quê? Processo endotérmico. Então, observe. Reagente mais calor. Então, aqui nós não temos uma reação exotérmica. A reação aqui é endotérmica, porque você vai ter o reagente mais o calor aqui, do mesmo lado do reagente, ok? Então aqui não é exotérmica, é endotérmica, tá certo? Porque o calor aqui foi absorvido e não liberado. O processo representado pela equação é endotérmico? Sim, verdade, é um processo endotérmico que ocorreu a absorção de calor, ok? Pessoal, então aqui é a introdução do assunto de termoquímica, certo? E aí eu vou pôr a atividadezinha lá no aluno online para vocês responderem. E o mais, muito obrigado.